paz! Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Este é o dia que o Senhor o fez. Alegremo-nos e rejubilemo-nos nele. Meu nome é Rogério Portugal, servo de Cristo, na Igreja Batista Nacional Nova Aliança, aqui do bairro 9 de Abril, Barra Mansa. E eu estou aqui neste momento para nós fazermos a exposição da primeira lição da revista Passo a Passo com Cristo. Esta revista aqui, como nós havíamos anunciado, serão 13 lições desta primeira revista, tá? E hoje nós iremos falar sobre a primeira lição. A primeira lição é sobre a sua nova vida em Cristo. Sobre a sua nova vida em Cristo. O texto básico está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 11. O versículo para decorar está lá em 2 Coríntios 5, versículo 17, que diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Antes de nós começarmos nesta lição propriamente dita, uma breve oração, tá? Uma breve oração pela sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, pela vida, pela paz, por ter me dado a oportunidade de viver, por ter me dado a oportunidade de estar aqui neste momento falando a Tua palavra, Senhor. Aqueles ouvintes, ó Deus, abençoe cada um que ouvirá a exposição da Tua palavra. Que cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, que o Teu Espírito Santo venha assistir a cada um, ajudando a Te servir e Te adorar em espírito e em verdade. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então no texto básico que está lá em a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 11. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 11, nós vamos ler. Eu estou usando a versão revista e atualizada, tá? E no decorrer da lição talvez compararei com algumas outras versões, por exemplo, com a NVT, que é a nova versão transformada, né? Transformadora. Vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 11. Diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós antes, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, nem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, incircuncisão, nem incircuncisão, nem circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém? Então vamos dar prosseguimento. Eu quero dar os parabéns e agradecer a Deus pela sua vida, pela obra que Deus fez na sua vida, pois você foi convencido pelo Espírito Santo, eu creio, né?
e reconheceu que é um pecador, reconheceu que Jesus é o único Salvador, e aí és o novo convertido, bem como a gente, não só o novo convertido, mas como a gente pode ter 10, 20, 30 anos, o quanto anos de for na presença de Deus. O importante é que nós possamos prosseguir conhecendo e prosseguindo em conhecer a Cristo. Nós precisamos da palavra, nós precisamos da exposição bíblica. O salmista disse que a exposição das escrituras, da palavra, traz luz. Amém? Que eu possa ser usado aqui neste momento para transmitir essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos dar prosseguimento? Como você nasceu de novo? Como você nasceu de novo? Já parou para pensar? Como que aconteceu para que você hoje fosse um cristão, fosse um crente na presença de Deus? Como que isso aconteceu? Há pelo menos 3 maneiras que acontece isso na vida de um homem. Primeiro, ela ouve. Segundo, ela entende. Terceiro, ela aceita no coração. Esses são os 3 tópicos aqui já da primeira parte aqui da lição. Vamos ler aqui. Depois que uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ela percebe que fez a melhor escolha da sua vida. Como foi que aconteceu? Veja Mateus 13, versículo 15 e considere os tópicos a seguir. Mateus 13, versículo 15 está dizendo assim: pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende e não se volta para mim, nem permitem que eu os cure. Nesse versículo aqui está claro que há um processo para que a pessoa seja renovada, para que a pessoa seja salva, para que haja concretizado o novo nascimento no homem. Ela tem que ouvir, ela tem que entender e ela tem que aceitar no seu coração. O primeiro ponto é que a pessoa ouviu. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, pela exposição da palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Este é o primeiro passo. E lá em Apocalipse 3, está dizendo assim: bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que praticam a profecia deste livro, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, o primeiro passo para que haja a concretização do novo nascimento, da salvação no homem pecador, é ele ouvir. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ouvir, de ler a palavra de Deus. Meu pai, há muito tempo, ele achou a Bíblia, uma Bíblia, e levou para casa, e eu comecei a ler, resumidamente ali o meu testemunho. E eu comecei a ler e reconheci que Jesus é o Salvador, que eu era um pecador e precisava de tomar posse dessa salvação em Cristo Jesus. Então, basicamente, é isso aí que acontece. Alguns, eles leem um folheto, por isso da importância de distribuir panfleto. Alguns, eles ouvem através de rádio, televisão ou de outras formas, de ar livre, evangelização. Enfim, o certo é que a Bíblia, ela é pregada, ela é anunciada para que o homem se desperte para a salvação. Amém? Vamos lá, o segundo tópico aqui. A palavra, ela foi entendida. Depois de ouvir, a pessoa entendeu que se aceitasse a Jesus, ela seria salva. Isso aconteceu com você. Você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus. A mensagem foi aceita em sua mente, porque você precisava entender. Quem não entende não pode ser salvo, mas não basta entender com a mente. Mateus capítulo 3, versículo 19, está dizendo assim: todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja,
Todos ouvirão a palavra de Deus, mas nem todos aceitarão e nem todos entenderão. Quando eu estive lendo a palavra de Deus, eu ainda não era um cristão, e ali eu lendo, o Espírito Santo foi me falando, eu fui descobrindo que eu era um pecador e, consequentemente, eu estava condenado e, por sua vez, eu precisava de um perdão, eu precisava de um Salvador. E eu vi que Jesus é o Salvador. Então, e esse processo aconteceu em minha mente, na minha vida, no meu interior. Eu ouvi, eu entendi e agora eu aceitei. Isso aí vale para você também que teve essa experiência. A mensagem foi aceita no coração. Jesus chamou isso de crer com o coração. Mateus 3, versículo 15, parte B. Quer dizer, a mensagem chegou até o seu espírito e você aceitou como palavra de Deus. O Espírito Santo despertou o seu espírito, o coração, e você creu de todo o seu coração. O apóstolo Paulo disse que ninguém fala Senhor sem que o Espírito Santo o tenha tocado. Então, o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se eu um dia cheguei a crer, se você um dia chegou a crer em Cristo como seu Salvador, como seu único Salvador, se algum dia você creu e que você aceitou que você é um pecador, reconheceu que é um pecador e aceitou a Cristo, não foi de esforço humano. Foi obra e graça do Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, basicamente, aqui está falando dos 3 elementos da fé cristã, da fé salvífica. Você ouve, você entende e você aceita no coração. Eu aceito que Jesus é o Salvador. Eu aceito de todo o coração os preceitos do Senhor e eu vou seguir ele de todo o meu coração. Então, basicamente é isso daí. Falar um pouco mais sobre os elementos da fé cristã. É o elemento intelectual, tá? Ou seja, você ouve, você lê e você entende, você conhece que a sua situação e conhece o Salvador, que é Cristo, que está predito, está dito na palavra de Deus, tá? É só vocês verem lá em Hebreus 11, versículo 1, vai falar assim: havendo Deus falado antigamente por muitas maneiras, nesses últimos tempos nos falou pelo Filho, que é Jesus Cristo. Então, Deus ele fala de muitas maneiras, e essas maneiras que o escritor de Hebreus está se referindo ali é o Antigo Testamento. Usou vários profetas ali, escritores, para falar sobre a vinda do próprio Cristo, o Salvador, que viria para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Então, isso aí é o elemento intelectual. O elemento emocional é quando você aceita de coração, tá? É quando você entende e aceita de coração, tá? Não tem ali, o próprio Senhor Jesus fala assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso entendimento, de livre e espontânea vontade, com todo o seu ser. Tá? E o elemento volitivo, você escolhe, volição é escolher, é escolha ali. Você escolhe, opa, o único Salvador é Cristo. Então eu vou escolher Ele, eu não vou escolher o mundo. Eu não vou escolher continuar no pecado. Amém? Deu para entenderem? Depois, se tiver alguma dúvida, pode postar aí nos comentários que a gente, dentro da possibilidade, vai tentar esclarecer cada um de vocês, tá? Então, o tópico 2 aí vai falar sobre a transformação. Ao crer em Jesus, sua vida foi transformada. Ela foi mudada. Você nasceu de novo. E em que isso implica? Primeiro, você é uma nova criatura. Está lá em 2 Coríntios 5, versículo 17, vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram,
eis que tudo se fez novo. Ou seja, a vida que você tinha antes era uma vida de pecado, todas as suas atitudes e práticas eram pecaminosas. Por quê? Porque você não tinha vida com Deus. Agora você foi regenerado, você recebeu a vida de Deus e você vai passar a viver conforme essa vida, conforme essa transformação. Com isso, Deus perdoou os seus pecados e Jesus, ele entrou no seu coração, assim como entrou no meu e de tantos outros irmãos. Tá? E o que aconteceu em seguida? Você se tornou um filho de Deus. João capítulo 1, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 2, está dizendo assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você tem então direito à natureza de Deus e à sua herança. E porque você é filho de Deus e Jesus está no seu coração, o Espírito Santo veio habitar em sua vida. Então, quando há essa transformação, quando há um novo nascimento na vida do homem, ele é inserido na família de Deus, ele se torna filho adotivo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de nós, dentro de nosso ser. Vamos ler lá, João capítulo 14, versículo 23. João capítulo 14, versículo 23. Vai dizer assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você só tem o Espírito Santo se você realmente acolheu a palavra de Deus. Você só tem o Espírito Santo se você foi perdoado os seus pecados, se você recebeu a regeneração. Do contrário, o Espírito Santo de Deus não habita em templos, em casa suja. Tá? Nós temos que ser purificados. E aí o Espírito Santo passa a habitar no interior do homem. Vamos ler lá Romanos 8, versículo 9, 14 a 16. Romanos 8, versículo 9. Olha o que diz. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aquela palavra que diz assim, da promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está falando ali para os discípulos, para aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo. Olha o versículo 9, eu vou repetir, do capítulo 8 de Romanos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, ou seja, o Espírito de Deus habita naqueles que são salvos, naqueles que são regenerados. Amém? Vamos ver aqui agora o 14 ao 16, do mesmo capítulo de Romanos 8. O versículo 14 diz assim, de Romanos 8, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, o 15, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai, meu paizinho. Versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você sente
o Espírito Santo comunicar dentro de você, você agora é filho de Deus. Você agora foi transformado. Você agora foi regenerado. Você não é mais um homem natural, um homem que vive no pecado, um homem que vive segundo as coisas desse mundo. Mas sim, você é um homem regenerado, transformado, onde o Espírito de Deus habita. Amém? Vamos prosseguir aqui no tópico 3. Você tem uma nova vida. A sua vida mudou quando aceitou a Jesus como seu Salvador. Você está em Cristo e é nova criatura. Você tinha uma vida controlada pelo pecado. Agora tem uma vida dedicada a Deus, porque você morreu para o pecado e ressuscitou para ter uma nova vida para Deus. É isso que aconteceu na vida do cristão, do crente que aceitou a Cristo como seu Salvador, pessoal. Agora, essa vida, ela não fica só para dentro de nós, não. Essa vida, ela não fica ali só dentro do nosso quarto, não. Em quatro paredes, não. Essa vida de transformação, de graça que Deus derramou no homem, ela se manifesta. Ela se manifesta no seu trabalho, ela se manifesta no seu, na escola, na sua faculdade, nas suas relações interpessoais entre os seus amigos, nos vizinhos, né? As pessoas logo notarão se realmente você foi mudado ou transformado. Se realmente você se converteu a Cristo. Olha o que está escrito lá na carta do apóstolo Paulo, que nós já lemos, mas vamos repetir aqui, Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 4. Primeiro, o nosso pensamento ele mudou. Olha o que está escrito lá de 1 a 4. De 1 a 4 está dizendo assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Isso aqui fala de mudança de pensamento, mudança de mente. Uma mente que antes era escravizada pelo pecado e pensava somente no pecado, em agradar o mundo, hoje ela olha para Cristo e passa a seguir a Cristo, olhando para as coisas do alto, para as coisas celestiais. Por quê? Porque o pensamento mudou. Você agora não pensa mais nas coisas do mundo. O seu pensamento se volta para o Senhor Jesus e tudo que lhe diz respeito. Tudo que lhe diz respeito. Tudo que o cristão faz ou vai fazer, ele deve pensar assim: será que essa atitude, com essa minha ação, eu estou edificando o próximo? E principalmente eu estou louvando a Deus? Eu estou agradando a Deus? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, se eu não me falha a memória, está dizendo assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei isto para a glória do Senhor. Então, tudo na vida do homem, regenerado por Cristo, tem que ser para adorar o Senhor. Não só a nossa mente muda, mas os nossos sentimentos também mudam. Olha o que está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha na NVT o que está falando, na nova versão transformada. Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo. Qual foi a atitude de Cristo? Ele se humilhou até a cruz, morrendo em nosso lugar.
Então, que nós tenhamos também esse mesmo sentimento de amor, de compaixão, de sacrifício. Nossos sentimentos mudaram. Seus sentimentos agora serão semelhantes aos de Cristo, em relação a Deus, ao homem, ao pecado e a você mesmo. Contudo, você precisa continuar edificando a sua mente com a verdade da palavra de Deus. A experiência da salvação, irmãos, ela não é um ato único, não. A salvação, ela começa no Calvário, ela começa na sua... quando você reconhece a Cristo como seu Salvador, mas a salvação ela vai crescendo. Você conhece, por isso que a palavra de Deus fala, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Por isso que lá no apóstolo Pedro também fala, na carta do apóstolo Pedro também fala, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E como que o novo convertido, o cristão renascido, ele cresce? Ele cresce na medida que ele deixa a sua palavra, a palavra de Deus, entrar e dominar a sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomai a forma do mundo, com este século, com este mundo, mas transformai-vos com o vosso entendimento. Mas transformai o vosso entendimento pela renovação da vossa mente, pela palavra de Deus. Eu vou ler aqui para conferir o segundo versículo. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita de Deus. Então, você se arrependeu, recebeu a Cristo como seu Salvador, houve uma mudança, houve uma transformação, e essa transformação ela tem que continuar, e ela só vai continuar se você ler e meditar na palavra de Deus todos os dias, como disse lá o Salmo 1. Bem-aventurado aqueles que meditam na lei do Senhor dia e noite. Amém? E assim muda também as nossas atitudes. Por quê? Porque a mente, o seu interior mudou. Alguém já disse muito acertadamente: o que semeamos em nossa mente, colhemos em nossas ações. As nossas ações são fruto do que pensamos antes. Então, quando há uma mudança na nossa mente, há uma mudança nas nossas atitudes e nas nossas ações. Efésios 4, versículo 28, ele vai dizer, Efésios 4, versículo 28 e 29, está dizendo assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrão, maledicência, fofoca, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha na NVT, na nova versão transformadora, está dizendo assim: quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar, com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evite o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Então, irmãos, quem realmente foi transformado, recebeu o novo nascimento, recebeu a salvação em Cristo, essa salvação ela se evidencia pela sua mente, pelas suas atitudes e pela sua maneira de ser com as pessoas. Perdoe-me. Então,
Se mentia, não mente mais. Se adulterava, não adultera mais. Se era idólatra, deixou a idolatria. Você deixou a ira, o falar mal dos outros e a linguagem inconveniente. Agora você precisa agradar a Deus. E você se preocupa em ser um cidadão honesto, verdadeiro, fiel. Isso aí é conversão, transformação de vida, salvação. É isso que aconteceu na sua vida. É isso que aconteceu na vida de muitos homens que antes eram terríveis na prática do pecado, mas hoje são transformados e lavados e remidos no sangue de Cristo. E alguns conselhos, ou melhor, as mesmas exigências que João fazia aos seus discípulos, que eram por ele batizados, são feitas aos discípulos de Jesus Cristo hoje. Em Mateus 3, versículo 8, o João, que pregava o arrependimento de pecado, o arauto de Cristo, ele disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, provem, na NVT está assim, ó, provem por suas ações que vocês se arrependeram. Você falou que aceitou a Cristo como seu Salvador? Você falou que agora é um cristão salvo? Mostre agora, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, pelas suas ações, que você realmente recebeu a vida de Deus. Porque lá em Romanos 8, versículo 26, está dizendo assim, que o próprio Espírito, ele ajuda, o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Olha só o versículo 26 do capítulo 8 de Romanos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, comece a orar e tenha essa prática da oração ao nosso Pai Celestial. Leia a Bíblia diariamente e regularmente. Você que é novo convertido, comece pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e eu te indico aí também o evangelho segundo escreveu João. Por quê? Porque João ele escreveu para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E todo aquele que reconhece Jesus como Filho de Deus, como seu Salvador, esse vai ser salvo. Está lá em João capítulo 20, versículo 30 e 31. Olha só o que está escrito. Perdoe-me de novo. João capítulo 20, versículo 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Amém? Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você vai ter vida em seu nome. Vá à igreja assiduamente, porque na igreja você vai ter a oportunidade de adorar a Deus juntamente com os irmãos, vai ter a oportunidade de se reunir, amar o próximo. Você vai ver ali que a reunião ela é importante, porque você vai ver que você também é falho e que o outro que está do seu lado é falho também, que precisa do seu amor. Você será sempre bem recebido em nossas igrejas. Vá à igreja sempre. Procure saber os dias e horários de cultos e assista ao máximo que puder, porque os cultos de estudo bíblico e as reuniões de oração. Procure, tá? A comunhão com Deus e com os irmãos nos cultos ajudará você a crescer espiritualmente. E por fim, dê testemunho da sua fé. Fale de Jesus a outras pessoas. Fale da sua experiência. Antes eu era um pecador, não arrependido. Eu vivia afastado de Deus. Hoje eu creio em Cristo. Jesus mudou minha vida. Jesus salvou minha alma. E aí você fala para quem você estiver testemunhando e pode salvar a sua também. Então, concluindo, muito mais poderíamos dizer nas lições seguintes. Você aprenderá muito mais sobre a sua nova vida em Cristo. Portanto, prossiga praticando
participando dessas reuniões, desses estudos, do ensino da palavra de Deus, para que você cresça na graça e no conhecimento e seja abençoado por Deus. Momento de aplicação aqui. Veja se as pessoas ao seu redor podem comprovar se houve mudança em sua vida. Isso comprova a sua nova vida. As pessoas estão percebendo que realmente você mudou? Pense nisso aí. Veja se você tem o testemunho do Espírito Santo em sua vida, em seu espírito, de que você é um filho de Deus. Se você realmente aceitou Jesus como seu Salvador, arrependeu dos seus pecados, o Espírito Santo está aí comunicando a você que você é filho de Deus. Faça a coisa prática. Se você não tem uma Bíblia, compre uma e comece a lê-la hoje mesmo. E não deixe para amanhã a oração. Então, vamos formar o hábito aí de orar, de meditar na palavra de Deus. E te espero aí no próximo vídeo, no próximo estudo, tá? Que será colocado aí nas redes sociais. E o próximo será dificuldade na caminhada. Amém? Ore por nós, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua caminhada, que você cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor.